Mas é um costume que nasceu na pandemia, não foi? Eu acho, perguntas para o Instituto Hesed, olha só. Não foi a live das 4 horas da manhã, nasceu na pandemia, né? E se tornou assim uma tradição, né? Na igreja, digamos assim, né? Porque devido à quantidade de gente que o Hesed está conseguindo arrebanhar ali naquelas formações, e tem sido uma bênção. Como é que foi para o senhor participar aí? É uma questão muito interessante, porque na espiritualidade cristã, os horários inusitados, eles produzem um efeito poderoso. Porque se observarmos, Jesus foi crucificado meio-dia. Se observarmos, Jesus ressuscitou de madrugada. Então, horários que o nosso cotidiano não corresponderia. Então, não há um misticismo sobre as horas, não é isso, né? Mas há uma santificação do tempo. Vejo muito sob esta ótica. E na santificação das coisas, o tempo santificado, a igreja caminha muito com o tempo. É tanto que nós temos o ano litúrgico, que não é uma questão basicamente temporal, mas uma questão sacramental. Então, e a santificação das horas. Então, uma das horas sagradas para a igreja é a madrugada, que é a hora dos amantes, os mosteiros, a gente vinha comentando no caminho, os mosteiros acordam, os monges e as monjas logo cedo, a partir de 4:30 da manhã, 5 horas ou um pouco antes, para os ofícios divinos. Já começam os ofícios, né? É o Kairos santificando o Cronos, né? Exatamente. Então, para o cotidiano, para, digamos, a pessoa que está no mundo, na sua correria, parece estranho acordar. E fato o mundo muito corrido, todo mundo está correndo em suas atividades, mas aí essa proposta de horário, uma proposta de fato, de penitenciar-se, de colher graças, de poder estar mais numa presença, e a pandemia trouxe tudo isso, né? Porque nós estávamos vivendo sem perceber uma crise da oração, e ainda estamos, de certa forma, e uma crise do rosário. Pensava que o rosário, o terço, fosse uma questão do passado, e de repente, quase como quem do nada... Uma tradição lá longe. Lá longe, do nada, madrugada, 140 mil pessoas. Quem diria, né? Estamos falando do Instituto Hesed, mas tem o Frei Gilson e outras comunidades que estão também nos mesmos horários, fazendo o Rosário e a Quaresma de São Miguel. Então, muitas pessoas, quase como um grande ministério, a equipe de intercessores, por amor à humanidade, as suas próprias famílias e as suas próprias vidas, e por amor a Deus. Sem dúvida, inúmeros testemunhos, né, de conversão, de pessoas que estavam sem sentido na vida, né? Nós conversávamos também, agora há pouco, o Pedro é empresário, tinha empresas, teve que fechar a empresa durante a pandemia, e ele contando como era doloroso, né, Pedro? Ter que dar as contas de um pai de família, e uma pessoa numa situação dessa se vê ali sem chão, né, e questiona até a própria existência de Deus. Exato. E aí vem o resto de outras comunidades trazendo um alento, um fio de esperança, né, com o dom da fé, pela intercessão e pela oração de uma devoção antiquíssima, né, que é o rosário, né? Isso mesmo. Mas, padre, antes da gente continuar, e antes que o cafezinho esfrie, vamos brindar aqui, porque nós temos um parceiro, é o Xerimbão. Xerimbão. É um parceiro nosso amigo César Escófano, que nos fornece aqui o café para a gente servir aqui aos nossos convidados, né? Xerimbão é um café que vem lá do sul de Minas. O senhor conhece Minas Gerais? Pouco. Conheço um pouquinho Belo Horizonte. Terra boa, né? Terra boa. Tem muita coisa boa, a culinária, né? Perfeita. Muita coisa que vem de lá e que a gente aprecia, né? O queijo. E aqui lá na Serra da Mantiqueira, abraço César, mas você procura a Xerimbão lá do Lago Jacareí, tá bom? Que é a do nosso amigo César, não é isso, Pedro? Exatamente. Todas são bom, mas bom mesmo é a do Lago Jacareí. Tem um sabor especial lá do Lago Jacareí, tá bom? Um ambiente agradável para você ficar, curtir com os amigos, a família e tomar um bom café maravilhoso. Exatamente. Excelente. Padre, eu sou exorcista, né? E aí o imaginário popular fica naquela de entender o padre exorcista tem algum dom diferente, né? Tem um poder diferente. Vixe, lá vem um padre exorcista, aí já pensa que o padre já vai colocar a mão ali, já vai... o padre, para ser exorcista, o que é necessário? Na verdade, na Igreja Católica, e a Igreja Católica sempre exorcizou. 2000 anos de história, 2000 anos de exorcismo. O lugar central do exorcismo é o batismo.
Nós 3, nós 5 que estamos aqui, somos batizados. Todos que foram batizados foram Todos exorcizados. foram exorcizados. Naquele momento que os pais renegam ao demônio e declaram sua Antes fé, disso, por exemplo, tem um óleo que a igreja consagra na Quinta-feira Santa. que vai para os catecúmenos. O óleo dos catecúmenos é chamado óleo do exorcismo. E os adultos, até hoje, quando são batizados, eles têm que passar pelos escrutínios. São 3 escrutínios. Por exemplo, o tempo de Quaresma é chamado o tempo de purificação, o tempo de não só do pecado, mas também do demônio. Então, a questão diabólica, maligna, a questão da libertação, da purificação, não é uma invenção de alguns cristãos um tantinho meio fanáticos, um tantinho meio estranhos, nada disso. Isso faz parte da vida da igreja, da teologia católica, e de toda a tradição católica. Então, de onde vem o sacramento, a ideia de exorcizar? A ideia de exorcizar vem diretamente ligada ao sacramento do batismo. A igreja consagra o óleo do crisma para edificar cristãos. A igreja consagra o óleo dos enfermos para curar os filhos, e a igreja consagra o óleo dos catecúmenos para libertar. Então, toda criança batizada, ela é exorcizada antes de receber o sacramento. Ela é purificada, toda a alma dela é limpa, e o corpo, espiritualmente falando, para que o espírito comece a habitar. Entendi. No dia do batismo. Os adultos, a mesma coisa. Por exemplo, os 5 domingos de Quaresma. Os 2 primeiros domingos de Quaresma são chamados de domingos penitenciais. Sim. A gente escuta o evangelho da tentação de Jesus no deserto e o evangelho da transfiguração. Salmo Miserere, né? O Salmo 50. Exatamente. Depois, os 3 domingos seguintes são domingos específicos para os catecúmenos, para aqueles que irão se batizar na vigília de Páscoa, e eles irão, nesses 3 domingos específicos, ser exorcizados. Entendi. É tanto que os evangelhos é o da Samaritana, o evangelho da cura do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro. Então, uma pessoa que é exorcizada, ela vai beber da água viva. Ela não só vai sair de um estado um tanto de inércia ou de um transe, ela vai fazer uma experiência de um amor. Sim. Então, ela vai beber de água viva. Deixa eu só afastar mais um pouquinho, fica melhor. Aí ela vai beber de água viva e ela também vai experimentar a luminosidade, que é a cura do cego de nascença, e a vida nova, que é o evangelho da ressurreição de Lázaro. Maravilha, então, né? todo sacerdote, por mandato do bispo, e aqui já vou direto na pergunta, é exorcista, entre aspas. De forma ordinária. De forma ordinária, porque já no sacramento do batismo se exorciza. É chamado exorcismo pequeno. Os exorcismos solenes, a igreja vai escolher alguns sacerdotes e vai dar o mandato a ele para fazer tal obra. Mas quem é o exorcista na igreja católica? É Cristo. Quem é a figura de Cristo visível na igreja católica? É o bispo. Então, o exorcista é o bispo. Por isso que ninguém exorciza sem mandato dele. Entendi. Eu não posso exercer o ministério sem que ele dê a provisão, Sim. que é um documento, me dando autoridade. Se ele, por exemplo, hoje mesmo, o arcebispo quiser recolher esse mandato, está entregue, terminou. Isso por conta da sucessão apostólica. Por causa da sucessão apostólica. Então, o exorcista na igreja é Cristo, e na igreja visível, Cristo é o bispo. Então, ele vai administrando a graça, dando os ministérios. Os ministérios ninguém se outorga. Entendi. Então, eu quero ser exorcista e serei. Todos os ministérios vêm da graça de Deus, que passa pelas mãos do bispo, que é o exorcista. Pela autoridade da igreja. Pela autoridade da igreja. Sempre em comunhão. Qualquer padre que for tentar expulsar um demônio sem a autoridade da igreja, o demônio identifica. Porque ele não está sob obediência. Não está sob a proteção da tenda de Deus. Então, percebe-se. É tanto que, desde que eu não recebi o mandato, algumas recomendações que uma ou outra eu passei despercebido e não foi muito bom. Por exemplo, o bispo sempre dizia, depois desse mandato você vai ter algumas situações espirituais. Não pense que é loucura da sua cabeça ou coisa que você está inventando. Eu acho que eu passei uns 6 meses ainda pensando que eu estava quase enlouquecendo, porque tinha coisas muito estranhas e fenômenos, e à noite eu ligava para Dom Henrique Soares,
que na época era o nosso bispo auxiliar, ele simplesmente ria do outro lado do telefone. Você tem muito que aprender. Ele disse, exato, ele disse, você tem muito que aprender, você não vai enlouquecer. Você é muito novo. Você é doido demais para enlouquecer, então fique em paz. E essa orientação da igreja, todo esse apoio foi muito bom. Hoje eu moro com outro sacerdote e as coisas que a gente escuta e a gente vê, se contássemos simplesmente por uma pessoa, diria, o padre está inventando aquilo, mas experimentamos juntos, tenho mais segurança na Tem uma testemunha. Tem uma testemunha. Muito bom saber disso, viu? Que catequese maravilhosa, viu, Pedro?